existem as estratégias de saídas. As estratégias de saídas é ainda mais importantes do que as entradas. Por quê? A criança, ela tem que saber o que vai acontecer quando você conversa com ela, vai ter uma orientação, você vai dizer o que vai acontecer no início, né? Gente, hoje a nossa aula, a gente vai aprender exercício tal, ou então a gente vai usar tal material, ou você faz uma... Enfim, mas você vai dar uma ideia para a criança do que vai acontecer. Terminou a aula, não se termina a aula. Pronto, gente, acabou, tá todo mundo liberado. Não se faz isso. Primeiramente, por quê? Porque dessa forma você deixa as crianças ainda mais agitadas e você não está lidando com criança de qualquer jeito, você está lidando com crianças numa atividade que exige um pouco mais dela, né? Então você tem que ter estratégias, inclusive, para que elas vão saindo de uma maneira natural e não de uma maneira tudo de uma vez, né? Antigamente, quando a gente estudava, na minha época, eu me lembro que quando dava o sinal na escola, parecia um bando de loucos saindo, né, nas portas, e às vezes se batia em mochila, isso, aquilo. Uma pessoa que estivesse olhando ia dizer, meu Deus, vão se machucar. Não pode ser dessa maneira de qualquer jeito. E é isso que você tem que entender. Você tem que ter uma maneira de encerrar, de sair da sua aula. A saída, como é que vai ser? Como é que eu vou terminar? Eu vou liberar um por um. E o último que ficar lá, o que ele vai achar? Poxa, a prof deixou eu por último, ela não gosta de mim. A prof me deixou por último porque eu sempre fico por último. Porque todo mundo me deixa por último. Porque ninguém gosta de mim. Porque isso. E daí, às vezes, você nem pensou nada disso. Você nem cogitou, e às vezes você acerta ainda de deixar daqui a pouco aquela criança que o dia já não foi legal, que alguém já brigou com ele, que alguém já aconteceu e você deixa ele por último, daí ele sai da sua aula ainda mais revoltado, porque o mundo tá contra ele, tudo tá contra ele, né? E é meio que a coisa que acontece meio que sem você ter essa vontade, né? E acontece sem que você queira. Então você tem que pensar, poxa, qual é a melhor maneira de eu realmente deixar as crianças saírem natural, de uma maneira tranquila, de uma maneira que realmente faça com que você identifique que tá normal, que alguém chegue e diz, não, tem uma organização, nossa, olha, tá ok. Uma das coisas que eu sempre falo é de que quando você vai liberar as crianças à saída, você tem que tentar liberar elas aos poucos, tá? Então, por etapas, tá? Algumas etapas que eu gosto de trazer é algumas formas de você poder estar liberando a criança. Por exemplo, você pode liberar da seguinte maneira. Todas as crianças, por exemplo, que estão de camiseta branca. Todas as crianças que estão de camiseta branca podem sair agora. E aí você olha na sua turma, e aí dentro dessa tua turma, se tem 10 crianças, tem que ter umas 4, 5 de camiseta branca, o resto não. Porque se todos tiverem de camiseta branca, não tem, eles vão sair todos juntos também. Então, uma maneira de você criar etapas. Então, pode ser por cores, é uma maneira de você filtrar, né? E aí você não limita um ou outro. Pode ser por exemplo, aniversários, né? Então, por data de aniversário. Então, você pode, assim, muito bem, quem nasceu de janeiro a junho, pode sair agora, né? Ou então, de julho a dezembro, pode sair agora, né? E você não faz sempre igual, sempre sai de janeiro a junho por primeiro e os de setembro em diante por último, porque daí aqueles que nascem no final do ano, que nem eu, que sou de outubro, vai dizer, sempre por último, eu sempre sou por último. Por que eu fui nascer no final do ano? Se eu tivesse nascido no começo do ano, eu nascia, saía antes. Não é assim que a criança faz? É assim que ela faz, né? Eu, como Vânia, né? Meu nome é Vânia. Eu, quando era criança, sempre dizia, né? Que saco, você é a última a ser chamada, porque a Vânia sempre era uma das últimas, né? E aí o que eu fazia, né? De vez em quando eu dizia, prof, agora começa de baixo para cima, porque daí eu também posso ser uma das primeiras, né? Então, às vezes o professor ou o instrutor, ele nem se dá conta, só que ele deveria se dar conta, porque às vezes a criança, ela já vem tendo esse sentimento de, nunca é ela a primeira, sempre é o colega, sabe? A criança tem isso. Então, a gente pode quebrar isso também, tá? Então, pode ser por cores, pode ser por data de nascimento, pode ser por meses, no caso, meses do ano, pode ser também por
a roupagem, né? Roupas. Então, o que que acontece? Eu sempre olho, né, antes de pensar. Quando eu tenho meio a meio da turma, quem tá de bermuda? Aí, às vezes, é meia dúzia que tá de bermuda. Quem tá de bermuda fica e quem não tá, pode sair, né? E aí a criança vai saindo aos poucos. Não sai todos de uma vez, tá? Então, você tem que criar estratégias que realmente sejam coerentes com aquilo que você está fazendo e com aquilo que você está vendo ali, para que a criança não se sinta realmente excluída. Nós vivemos numa sociedade que hoje em dia é muito forte o sentimento de exclusão, o sentimento de bullying, que a criança às vezes se sente sempre, alguém sempre me deixa por o final, porque eu sempre sou a última, ou sempre sou a primeira, enfim. Então a gente tem que também pensar em estratégias realmente para ter a sua organização, para que alguém chegue na sua aula e perceba que você tem uma aula organizada, uma aula que realmente tem estratégias, e que um dia acontece de uma maneira, outro dia acontece de outra, outro dia uma brincadeira também dá para fazer que se chama estátua, né? Então, por exemplo, todas as crianças ficam estátua. E aí você vai e tenta fazer a criança rir, aí ela é liberada. Quem não, por exemplo, não riu, você deixa aí saindo, né? Então dá para fazer algumas brincadeiras estratégicas? Dá também. Então você também tem que ir, né? Olhando o que está acontecendo para liberar aquelas crianças de uma forma mais adequada, de uma forma que realmente seja mais alinhada com aquilo que você quer passar para a criança, que todas elas têm importância para você, que todas elas são importantes, que você gosta de todas do mesmo jeito, que todas elas são importantes para a aula. Você tem que passar isso para a criança, tá bom? E uma última dica que você não pode deixar passar, tá? É quando, às vezes, você deixa a criança uma sozinha, tá? Então, assim, ó, nunca deixar só uma criança no final. Por que, gente? Nunca deixar só uma criança no final. Por causa da bendita exclusão. A criança não pode se sentir excluída. Se ela fica sozinha, ela se sente excluída. Se ela sai os dois últimos, ela não está mais excluída, porque ela está com alguém. Então, cuidado quando você está fazendo esse tipo de coisa. Já aconteceu comigo uma situação em que eu, na hora, não percebi que só uma criança estava, por exemplo, de bermuda, né? E aí eu fui chamando por categoria. Ou então, as meninas por primeiro, os meninos depois. Também é uma maneira quando você tem turmas mistas, de você exemplificar. Só que teve uma vez que eu, inclusive, nem lembro o que aconteceu. E aí, quando eu me dei conta, gente, ia ficar só um menino lá. E aí eu fiquei pensando, e por isso que eu falei. E realmente aquele menino que ele era mais retraído, ele era mais na dele, mais tímido, ele realmente não era aqueles mais sapeca, sabe? Que às vezes também tem criança que nem dá bola, nem se dá conta, né? Agora tem aquelas que pode ocasionar algum probleminha. E aí eu percebi que ele estava junto, que ele ia ficar por último. E aí, quando eu percebi isso, eu tive que fazer o quê? Na hora, né, pensar numa coisa o que fazer. E aí eu disse, bom, então agora o fulano vai lá com o ciclano, que vai ficar por último porque ele tá de bermuda, e vão sair vocês dois juntos abraçados, que vocês são dois colegas muito especiais, e vocês vão bater aqui na mão da prof. Enfim, remediei, né, gente? Mas se a gente não pensa nisso, às vezes a gente não se dá conta no que a gente pode ocasionar com a criança. Se você não pensar que a criança pode ser lesada, que a criança pode sofrer um sentimento ruim, que a sua maneira de ensino ela pode ser complicada e você pode gerar nela uma situação ruim, você realmente não se dá conta. Né? Então, Vânia, mas isso aí não tem tanta importância? Tem sim. Por mais que a gente ache que não tem importância, você gostaria de ser o último?